Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, gostaria de convidar os amados irmãos para se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar para que essa mensagem venha alcançar mais vidas, mais pessoas venham ser alcançadas pelo Evangelho da Graça de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O texto inicial se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, amados, tudo é questão de controle. Podemos fazer todas as coisas, mas com quê? Com domínio, com saber com o que é que eu vou fazer. Por quê? Porque é nas nossas atitudes que colhemos também muitas das coisas. Colhemos coisas boas e colhemos coisas maus. Porque tudo depende dos nossos atos, tudo depende do que eu estou fazendo, do que eu estou, planejando. Então tudo é permitido, mas nem tudo nos convém a fazer. Então temos que ter esse controle, temos que ter essa sabedoria, de entendimento, de conhecimento e o que podemos ou não fazer. É muito fácil você dizer que vive em graça e dizer que pode tudo. Podemos sim tudo, mas com controle, com domínio, podemos tudo mediante os frutos do Espírito. Porque nós que vivemos em graça, confessamos que somos filhos, que somos salvos, que somos predestinados, que fomos justificados, santificados no Senhor, através da sua obra perfeita. Então, se afirmamos isso, então também temos que ter o controle de nossas atitudes. Temos que viver mediante o Espírito, mediante os frutos do Espírito, quais eles nos mostram, nos traz, nos transmite. E é isso, esse controle que temos que ter. Tudo nos é lícito, está tudo claro, podemos fazer tudo. Mas será que você não vai fazer algo que vai te trazer uma consequência? Então temos que ter esse domínio, temos que ter esse controle. Viver em graça, amados, não é tão fácil assim como muitos apontam, muitos dizem, porque nós temos que também ter esse controle. Temos que saber o que estamos fazendo, de que forma estamos agindo, porque não queremos ser disciplinados, não queremos passar por essas disciplinas, porque Deus disciplina. Ele é pai e ele disciplina a hora que ele quiser um de seus filhos. Então temos que ter esse controle. Porque não podemos, temos que diferenciar primeiramente o que é liberdade e o que é libertinagem. Então entra nisso aí, tudo me é lícito, mas nada nos convém, mas nem tudo nos convém. Por quê? Porque temos a liberdade, mas nem tudo é liberdade. Muitas das coisas nós usamos, achamos que é liberdade, mas estamos usando o quê? A libertinagem. Não estamos vivendo de acordo com os frutos do Espírito, mas estamos vivendo de acordo com o que a nossa carne produz, o que os frutos da carne nos oferecem. Então temos que tomar esse cuidado. Viver uma liberdade sã, viver uma liberdade controlada. Não estar sempre voltadas para os desejos da carne, porque isso traz más consequências. Então Paulo falou na igreja: tudo é lícito para vocês. Vocês podem fazer tudo, usufruir dessa liberdade, mas nem tudo convém fazer, porque o que passa de ser liberdade passa a ser libertinagem. Então vocês têm que ter esse controle. Porque, amados, a igreja de Corintos era uma igreja carnal. Eles viviam mais na carnalidade do que usufruíam da liberdade a qual Cristo os deu, Porque Cristo veio para libertar, para dar liberdade ao seu povo. Então, eles usavam essa liberdade para dar ocasião à carne, para usar a libertinagem. E Paulo, deu logo um freio. Paulo repreendeu aquela ação, aquele ato que eles estavam cometendo. E hoje, no nosso tempo, não é diferente. As pessoas se deixam levar, não entendem a liberdade e usam a liberdade como libertinagem. E isso não provém. Sim, tudo nos é lícito. Mas será que cabe a você fazer, usar essa liberdade com libertinagem, usar para fazer essa liberdade com os frutos da carne? Não, amados.
Você, como filho, você não vai, né, dar esse gostinho à sua carne. Você vai saber controlar, você vai saber frear os desejos dela. E para isso, você tem o quê? O discernimento. Isso me é lícito, vou fazer. Mas isso não me é lícito, porque está envolvendo mais os meus desejos carnais, e isso eu vou sofrer consequências, porque sabemos agir na carne de forma certa e sabemos também usar a nossa carne de forma errada. Então temos que ter esse controle. Não venhamos usar a nossa liberdade, né, com a suposta libertinagem, trazendo as más consequências para o nosso, né, viver, para o nosso dia a dia, porque sabemos que tudo o que plantamos, colhemos. Então temos que ter o que? Esse controle, esse domínio, saber o que nos convém a fazer. E isso é bem claro, amados, porque nós somos discernidos pelo Espírito Santo. Temos os frutos do Espírito e sabemos o que cabe a um de nós fazer. E lá em Gálatas 5:13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, amados, tudo o quê? Tudo provém da carnalidade. Então, nós fomos chamados, né, para a liberdade. Paulo fala aqui com os irmãos de Gálatas: vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem essa liberdade, né, para dar ocasião à carne. Usem a liberdade a qual Cristo, né, entregou, a qual Cristo te deu, a qual Cristo, né, entregou a cada um de vocês. Mas não use essa liberdade de forma, né, que venha ser levantada uma carnalidade entre vocês, que a carne de vocês venha ser freada. E é isso que temos que ter esse controle. Hoje o povo em graça tem muito essa dificuldade, porque misturam tudo, misturam a liberdade com a carnalidade, não sabe diferenciar o certo. E esse povo aqui, né, lá, os irmãos em Gálatas viviam essa situação. Eles misturavam tudo, né? Eles queriam viver uma liberdade, mas uma liberdade envolvendo a carnalidade, né? Dava muita ocasião à sua carne, os seus desejos. E Paulo faz essa carta, escreve essas cartas a Gálatas, refreando isso, né? Vocês foram livres, Deus enviou Cristo para dar liberdade a vocês, mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne de vocês, para vocês usufruir os seus desejos, os desejos carnais, porque isso não provém de Deus. E era aquela disputa. Por quê? Porque Paulo pregava o que era certo, mas só que vinha, né, o povo da circuncisão e pregava tudo diferente. Então colocava a lei mediante tudo isso. Então eles ficavam nesse jogo, né, o que era a graça, o que era a lei, o que era viver pela liberdade do Espírito, o que era viver uma carnalidade. Então eles não sabiam diferenciar. Eles não sabiam diferenciar o que era lícito a eles fazer e o que não convia, né, convia a eles fazer. Então ficava nessa luta, ficava nessa disputa. E Paulo repreendeu eles: vocês têm que viver a liberdade, mas essa liberdade não é para vocês dar ocasião à carne, não é para vocês viver uma carnalidade, e sim viver a liberdade a qual Cristo vos libertou. Então temos que tomar esse devido controle, esse cuidado. Sim, vivemos numa carne, vivemos. Mas será que tudo que a nossa carne produz, tudo que a nossa carne deseja, nos convém a fazer? Não, amados. Não me convém fazer. Sim, vem pensamentos maus, vem atitudes maus, mas nós temos que ter o controle, temos que ter o domínio de tudo isso, porque nada é possível para nós que sabemos diferenciar o que é liberdade da libertinagem. Então nós temos esse controle de frear, de tomar aquele devido controle. Por quê? Se eu sei o que é liberdade é viver pelos frutos do Espírito. Liberdade é você viver uma vida sã, viver uma vida mediante o Espírito, é você viver uma vida, né, sem mais desejo. Então eu vou o quê? Viver uma vida mediante tudo isso. E eu sei que o que a minha carne mais vai optar, mais vai me oferecer, são os maus desejos. São coisas que mais lá na frente eu irei colher, eu irei, né, receber as consequências dos meus maus atos. As consequências vêm, isso é inevitável, as consequências vêm. Então o que é que eu vou escolher? Viver pelo Espírito ou viver essa libertinagem que a carne me oferece? Que eu sei
que eu irei colher as consequências que os atos vêm. Eu vou ter que arcar com essas consequências, com esses atos. Então, amados, tendo essa posição, tendo esse domínio, tendo essa visão, você como eleito, você como filho, você como salvo, você vai optar pelo quê? Viver pelo Espírito. Viver tudo aquilo que vai te fazer bem, que vai te trazer bons atos, que vai te trazer boas consequências. Porque há consequências boas e há consequências más. Tudo isso vai ser o quê? Desenvolvido por você, é desenvolvido por nós, porque nós sabemos fazer o bem, nós sabemos fazer o mal, porque os dois habitam em nós. Então nós temos que ter esse controle. O que vamos agir, o que vamos fazer. Então tudo isso tudo nos é lícito, mas nada nos convém. Nem tudo nos convém a fazer. Então nós temos que ter esse controle, esse domínio e saber como agir em mediante as consequências, os desejos, porque a carnalidade sempre vai estar aqui querendo ser ativa, mas você tem um domínio de freá-la, você tem um domínio de colocar ela no seu lugar. Ó, aqui eu vou fazer o que os frutos do Espírito quer que eu faça. Você vai, eu vou ter o domínio de quê? De controlar os meus instintos. Eu tenho esse controle. Por quê? Porque eu sei o que é liberdade. Eu sei usufruir dessa liberdade. Eu não uso a minha liberdade para dar ocasião à carne. Eu não uso a minha liberdade para entrar em uma libertinagem. Tudo posso, então eu vou matar, roubar, prostituir. Não, amado. E se fizer isso, tenha a consciência que as consequências virão. Eu não posso impedir você que quer fazer isso, entrar numa libertinagem. Eu não posso impedir isso. Você que tem que ter domínio próprio. Então, se você quer fazer isso, mas também tenha a consciência que as consequências virão. E você vai ter que arcar com as consequências. Então, eu como não quero arcar com essas consequências mal, porque eu sei que eu irei colher, então eu prefiro viver uma vida, né, de liberdade, onde eu tenho o domínio dos meus desejos. Não uso essa liberdade para dar ocasião à carne. Então, amados, que vocês venham, né, saber controlar seus instintos, seus desejos carnais, e que vocês vivam pelas obras, pelos frutos do Espírito, e que a carnalidade, né, não venha ser uma ocasião de libertinagem. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais essa revelação, Pai. Gratos somos, Pai, porque o Senhor nos revela imensamente a tua palavra, nos dá entendimento, nos dá conhecimento. E, Pai, que não venhamos usar a tua liberdade como libertinagem, que venhamos ter domínio próprio, saber controlar nossos instintos carnais, e que o teu Espírito Santo venha reinar sempre, os frutos venham ser, né, manifestos em nossas vidas. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? E, amados irmãos, mais uma vez, né, convido os irmãos para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar para que demais pessoas venham ser alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus. Amém? Melhor dia, abençoados. Graça e paz.